Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Renata e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as expressões numéricas. Vamos lá? Você já deve ter percebido que nas expressões numéricas aparecem adições, subtrações, multiplicações e divisões, não é mesmo? Todas as operações podem acontecer em uma única expressão. É o que vamos aprender agora. Vamos iniciar com as expressões numéricas simples, usando apenas a adição e a subtração. Veja o exemplo. 7 menos 3 mais 1 menos 2 é igual. As operações de adição e subtração são efetuadas na ordem que aparecem. Não importa se vem adição ou subtração primeiro. Nesse caso, iniciamos resolvendo o 7 menos 3 e depois copiamos o restante das operações. Feito isso, resolvemos o 4 mais 1 e copiamos o restante. Nas expressões numéricas de adição e subtração simples, sempre resolvemos a primeira operação e copiamos o restante, até chegar na última operação. Nesse caso, o 5 menos 2, que resulta no 3. Vamos agora para mais um exemplo. Temos a expressão numérica 15 mais 30 menos 10 mais 7 igual. Resolvemos a primeira operação, 15 mais 30. Temos 45. Colocamos o 45 embaixo da operação e repetimos o restante da expressão. Agora temos 45 menos 10 mais 7. Resolvemos a primeira operação, 45 menos 10. Temos 35. Colocamos embaixo da operação e repetimos o restante da expressão. 35 mais 7, que é igual a 42. Vamos agora para um exemplo maior. Temos 18 mais 32 menos 18 mais 3 menos 10 é igual. Resolvemos a primeira operação. 18 mais 32, 50. Repetimos o restante da operação. Então, temos 50 menos 18 mais 3 menos 10, que é igual. Vamos agora resolver a primeira operação. 50 menos 18, 32. Repetimos o restante da operação. 32 mais 3 menos 10 é igual. Resolvemos agora a primeira operação. 32 mais 3, 35. Repetimos o restante da operação. 35 menos 10, obtemos 25 como resultado. Lembrando que iniciamos as expressões numéricas básicas, usando apenas a adição e a subtração. Porém, existem as expressões numéricas com as 4 operações e com os sinais de associação, parênteses, chaves e colchetes, mas essas ficarão para uma próxima aula. Agora vamos aprender como solucionar as situações de problemas. Vamos lá? Você sabia que para se resolver um problema de matemática ou qualquer problema, você precisa, antes de mais nada, estar muito atento? Será que não há segredos para resolver probleminhas matemáticos? Será? Vamos pensar? Antes de resolver um problema matemático, precisamos observar a ideia que o probleminha está passando para nós, não é mesmo? Temos que fazer uma interpretação do problema, ou seja, temos que marcar todas as ideias que possam nos levar à solução desse problema, não é mesmo? Se ao ler o probleminha
percebermos a ideia de adicionar, juntar, descobrir o total, ganhar, a mais, logo iremos identificar que estamos falando de uma adição, não é mesmo? E assim podemos então encontrar o resultado dessa operação, não é mesmo? Vamos agora para o primeiro exemplo. Pedrinho tem 100 balões. Joãozinho tem 220 a mais que Pedrinho. Quantos balõezinhos Joãozinho tem? Vamos analisar o problema. Qual a palavrinha-chave pode me indicar qual a operação eu devo realizar? Vamos pensar? A palavrinha a mais. A palavrinha a mais indica uma adição. Portanto, iremos fazer a seguinte operação. 100 mais 220 vai ser igual a 320. Vamos agora armar a continha. Vamos somar as unidades, 0 mais 0, 0. As dezenas, 0 mais 2, 2. E agora as centenas, 1 mais 2, 3. Teremos então como resposta, Joãozinho tem 320 balõezinhos, não é mesmo? Observem que para encontrar o resultado desse probleminha, precisamos ler com muita atenção e encontrar a palavra-chave do problema, não é mesmo? Vamos agora para mais uma dica. Se ao ler o probleminha percebemos a ideia de perder, tirar, estourar, diminuir, achar a diferença, a menos, teremos uma ideia de subtrair, uma ideia de subtração, não é mesmo? Vamos agora para mais um exemplo. Pedrinho tem 600 balões. Joãozinho tem 350 a menos que Pedrinho. Quantos balõezinhos Joãozinho tem? Vamos analisar o probleminha? Vocês já sabem qual é a palavra-chave? Vamos pensar? A palavrinha-chave é a menos. A menos indica uma ideia de subtrair, não é mesmo? Então, teremos 600 menos 350. Vamos ali tirar 0 menos 0. Vamos agora para as dezenas. 0 não dá para tirar 5. Vamos pedir emprestado para o 6. Ficará 10. 10 menos 5, 5. E o 6 fica valendo de 5. 5 menos 3, 2. Teremos, então, 250. A nossa resposta final ficará assim. Joãozinho tem 250 balõezinhos. Vamos agora para mais uma dica. Se ao ler o probleminha percebemos a ideia de multiplicar, repetir a mesma quantidade, dobrar, logo entenderemos que estamos falando de uma multiplicação, não é mesmo? Agora vamos para mais um exemplo. Preste bastante atenção. Uma doceira vende bombons em caixas de vários tipos, colocando 3 bombons em cada caixa. De quantos bombons ela precisa para completar 5 caixas? Vamos observar. Como estamos falando de quantidades iguais, vamos colocar as 5 caixas contendo 3 bombons. Iremos então fazer a continha de multiplicar. Teremos 5 caixas de bombons multiplicado por 3. Teremos então 5 vezes 3 igual a 15.
teremos como resposta: ela vai precisar de 15 bombons, não é mesmo? Agora vamos conhecer as classes dos milhares, unidades de milhar, a quarta ordem. O percurso do Rio São Francisco é de 2.863 quilômetros. Vamos agora observar esse número no quadro de valor e lugar. Quarta classe, unidades de milhar. As ordens são contadas da direita para a esquerda e a cada 3 ordens temos uma classe. Na primeira classe, que é a das unidades simples, temos na primeira ordem as unidades, na segunda ordem as dezenas e na terceira ordem as centenas. Temos agora a segunda classe, que é a classe dos milhares. A quarta ordem é ocupada pelas unidades de milhar. Uma milhar corresponde a 1.000 unidades. Vimos que o percurso do Rio São Francisco é de 2.863 quilômetros. Vejamos esse número no quadro Valor de Lugar. Temos o número 3 na casa das unidades simples, a primeira ordem. O número 6 ocupará a segunda ordem, que é a casa das dezenas. O número 8 ocupará a casa das centenas, na terceira ordem. E o número 2 ocupará a quarta ordem, que se corresponde a unidades de milhar. Agora, vamos fazer a decomposição do número 2.863. Vamos lá? Como ficará esse número? 2.000 mais 800 mais 60 mais 3. Muito bem, espero que tenham acertado. Como se lê esse numeral? Vamos pensar? Temos 2 unidades de milhar, 8 centenas, 6 dezenas e 3 unidades. Como ficará esse numeral por extenso? Sim, ficará 2.863. Muito bem. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!